E aí, petezada, promessa do papaizinho de vocês. Vou quebrar o sigilo dele. Aqui, ó. Não vai quebrar, não. Ele vai usar o sigilo. Se ele vai usar, ele não pode quebrar. Toma, petezada. Faz o L. Uai, seu app de vídeos curtos. Ô, gente, citamos aqui essa fala de Haddad, mas a gente abriu o jornal também falando de um assunto muito potente, que é o lance do revogaço. Que, de repente, a gente tem um novo presidente que, menos de 24 horas depois de ter assumido, né, recebido a faixa na rampa, já começou a cancelar várias decisões que foram tomadas por Jair Bolsonaro. Por exemplo, Jair Bolsonaro, que colocou ali esse silêncio de 100 anos em alguns assuntos, né? E agora, com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse, opa, para lá, isso aqui já vai cair. Então, a gente vai falar sobre isso também. Ouça os nossos analistas. Pronto, temos aqui. Eu vou começar ao contrário agora, tá? Comecei com Basília, começo com Uribe agora. Uribe, daqueles assuntos que estão dentro desse pacote de revogaço, qual que você considera que é o mais azedo, assim, do ponto de vista de, puxa vida, olha só, quantas descobertas nós podemos ter com esse cancelamento de decisão de Bolsonaro? Eu acho que um deles foi a redução pela metade da alíquota para as grandes empresas. Era um assunto polêmico. O governo já começava com uma perda de 5,8 milhões no orçamento deste ano e aí sim houve esse revogaço. A questão dos 100 anos é uma questão polêmica e a gente tem sempre que explicar. O que propõe a lei hoje? A lei propõe que informações de caráter pessoal podem chegar até 100 anos de sigilo. Isso não significa que chegam aos 100 anos de sigilo outras informações que foram colocadas sob esse caráter durante a gestão de Jair Bolsonaro. A promessa de Luiz Inácio Lula da Silva era diferente, era revogar tudo, trazer transparência. Mas o que foi definido agora de última hora é que a Controladoria Geral da União fará uma espécie de pente fino, porque há informações que são públicas, que devem ter seu sigilo acabado, mas tem informações que são de caráter pessoal. Por exemplo, a carteira de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma questão que não tem interesse público, é uma questão pessoal. Então é algo que a Controladoria Geral da União vai levar em consideração. A questão das armas também. Este novo decreto de agora, ele faz com que você não possa criar novos clubes de tiros. Além disso, limita bastante os CACs, que é aquela autorização para porte de armas de caçadores, colecionadores e atiradores. Isso é uma nova medida para tentar restringir um pouco o acesso a armas de fogo. Tem uma outra medida de revogaço, que é aquela que proíbe a facilitação de garimpo na região amazônica, que era uma questão bastante polêmica, porque poderia estimular a invasão de terras indígenas e o novo governo então faz esse revogaço. Agora, há de se considerar também as próximas medidas. Não saíram ainda dois pontos que são muito polêmicos e que inclusive a Basília Rodrigues e eu estávamos aqui procurando no Diário Oficial. Primeiro, a questão dos combustíveis, quando você pode então prorrogar aquela desoneração que pode manter os combustíveis no preço atual ou gerar uma pressão que faça com que esses preços aumentem. E segundo, lei das estatais. O governo já discutiu no Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados aprovou aquele projeto que diminui a quarentena para aquelas pessoas que estão envolvidas na atividade política e não poderiam assumir uma empresa estatal. Essa questão também está sendo discutida no governo federal, uma medida provisória para facilitar esse processo. Antes eram 36 meses, reduziria agora para um mês. É um tema polêmico que há no Congresso Nacional uma avaliação de que, caso haja uma medida provisória, pode ser um atropelo à atividade do Congresso Nacional. Daí o mercado econômico, né, já começou a reagir de maneira efervescente quando a gente inicialmente deu essa notícia, não quando a gente deu a notícia, mas quando ficaram sabendo, né, Uribe e Basília, sobre essa possibilidade de mudar uma lei que, em teoria, veio para trazer uma segurança para as estatais. E agora, de repente, pelo interesse dos congressistas, né, pelo interesse dos parlamentares e principalmente da nova gestão, foram lá e decidiram mudar a lei. No chamado a toque de caixa, né? De repente o assunto entrou e quando vê, já foi para votação. Ô Basília, você considera que esse é um dos temas mais sensíveis desse revogaço? São inúmeras medidas, né, que já foram canceladas, anuladas por Luiz Inácio Lula da Silva, medidas que vieram de Jair Bolsonaro.
Eu acho que tudo que cerca a imagem do ex-presidente da República é o que tem de mais polêmico, né, e que alcança mais as expectativas da população. Como bem colocou o Uribe, alguns aspectos desse revogaço não têm como objetivo o interesse público. Então, aí a gente está falando do que impacta o Brasil, a administração pública, mas tem o interesse do público. Então, só para fazer aí uma diferenciação, não são assuntos de interesse público, ninguém vai ser maior ou pior na retirada desse sigilo, mas tem muito interesse do público. E aí a gente fala aí da curiosidade, o que vai além do aspecto de governo, de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro se vacinou ou não contra a Covid-19? Em caso de ter se vacinado, por que ele decretou o sigilo de seu cartão de vacinação? Por que a agenda de visitas da primeira-dama, entre sai ali no Palácio do Planalto, também está encoberta sob o critério do sigilo, da não transparência? Então, tudo isso acaba alimentando teses, né? E a gente já está cansado de tantas teorias da conspiração. A queda de alguns desses sigilos poderá lançar luz sobre estas lendas urbanas, né? O que parece ser, mas às vezes nem é. E talvez, tirando o sigilo disso, a gente terá acesso a informações relevantes. Pode não ser de interesse público, mas tem o interesse do público. E claro, bem colocou o Uribe, o governo que vinha propagando a ideia do revogaço, né, de uma ponta a outra, deu uma dosada nessa ameaça ao colocar ali a responsabilidade para a Controladoria Geral da União e ainda adiar o período, né? São 30 dias de análise em que a CGU vai ver o que realmente cabe ou não ser mantido sob sigilo. Isso adia uma crise, né? A que vai ser deflagrada com os ex ou ainda auxiliares de Jair Bolsonaro. E lá no Congresso, que lideranças do governo que passou dizem que toda ação tem uma reação. Se for retirado o critério de sigilo sobre alguma ação que o governo anterior e seus apoiadores não gostem, então se prepara, Lula, porque vem aí uma reação do Congresso. A posição que agora se virou oposição, né? Nós temos até ontem, não ontem, mas até anteontem, um governo que agora é a oposição e que a gente sabe vai vir fervorosamente, apesar do silêncio de seu líder, né, e que pegou o avião e foi-se embora para os Estados Unidos. Uai, seu app de vídeos curtos.